Então, boa noite, gente. Preocupa não, André. A gente vai fazendo devagarzinho. Depois da aula, você pode finalizar, tá? Não precisa de fazer rápido, não. Se for preciso de aumentar o tempo, a gente aumenta. Preocupa não. Ontem a Amanda teve que sair por causa da internet, teve outra pessoa que teve que sair por causa da internet. Então, eu não vou ser rígida e você ficar prejudicado por causa disso, certo? Então, as notas, vocês já sabem como será a divisão. Eu copiei aí de novo para vocês, né? Como que será a divisão. E aí, essa divisão de notas contando com hoje. Deixa eu só ver aqui porque que a Roberta não está conseguindo entrar. Só um instantinho, pessoal. Aí já não deixou a gente se aproximar. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha página com vocês para a gente continuar da matéria onde nós paramos. Alguém já quer entrar? Só um instante. Curso de verão. Nossa, tá compartilhando? Não, né? Eu abri a prova. Vocês viram o que eu fiz? Não viram. Eu abri a prova sem querer no lugar da apostila. Todo mundo tá vendo minha tela? Alguém fala comigo? Porque eu não tô conseguindo ver vocês. Sim. Sim. Eu continuo sem o PowerPoint, gente. Meu computador é novo, aí ele é comprado, sabe? É aquele pago de não sei quanto tempo. E ele tá dando erro. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre resistência bacteriana, a gente vai falar sobre algumas coisas importantes, tanto que o trabalho de vocês entra essa parte de resistência bacteriana hoje, tá? Hoje a gente vai falar muito sobre a parte dos antibióticos, né? A parte da variabilidade. Então, a gente vai falar sobre isso. Todo concurso cai algo sobre resistência bacteriana, tá? Então, assim, normalmente, desde os primórdios aí, já se sabem que as bactérias, né, desde quando já foi descoberto o microscópio, então já sabia que a bactéria era um dos agentes infecciosos, infectantes do corpo humano. E aí, lembra ontem que a gente falou da penicilina? Que o estudioso foi lá e estava com penicílio, e o penicílio foi para a plaquinha de bactéria e matou todas, e aí foi criada a penicilina, que é a partir do penicílio, um fungo, né? E aí, eles atuavam todos de forma natural, até então, esses antibióticos naturais, e aí, antigamente, se fazia um estudo bem interessante, era assim, ó, um animal ia lá e comia uma determinada planta, por exemplo. Se ele não morria, pode ser remédio. Se aquele animal morria, não é remédio, né? É veneno. E aí eles começavam a fazer esse estudo. Dava aquilo, passava no machucado. Se o machucado inflamava, ixi. Se não inflamava, nossa, que legal. E aí ia, né? Dando continuidade nos estudos dessa forma. Então, várias formas de estudo, elas foram colocadas, elas foram acrescentadas quando se falava de bactérias. Aí,
Quando lá em 1940, né, após aí a Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a ver que o antibiótico ele começou a ser utilizado de forma inadequada. Todos vocês tiveram uma disciplina chamada assistência farmacêutica? Sim. Sim? Sim. Assistência farmacêutica, vocês viram que no início, né, lá na década de 1920, por aí, começou a mudar os paradigmas. Por quê? Porque eles começaram a verificar, naquela fase ali, que o farmacêutico não era só o cara que entregava o remédio, o medicamento, que a palavra remédio não existe em si, né? Mas entregar um medicamento. Eles começaram a ver que aquele farmacêutico ele não trabalhava só dentro do hospital, que ele precisava de trabalhar com algo chamado farmácia clínica. Vocês estudaram sobre a farmácia clínica, que é aquela onde o farmacêutico acompanha o seu paciente. É aquela onde o farmacêutico, ele sabe, ele faz aquela consulta, né? Ele tem um protocolo, ele segue, ele tem aquele atendimento. Se for em um hospital, ele tem uma equipe multidisciplinar, né? E aí esse estudo começou a ser aumentado naquela época, porque eles viram que o farmacêutico não podia só entregar o medicamento. Eles viram que ele não era só da farmácia magistral. E aí, naquela época da guerra, começaram a ter muitos doentes, muitas pessoas, né, que pisaram em bombas, que tiveram seu corpo dilacerado e com infecções. E aí não tinha o medicamento naquela época, por quê? Porque eu não sei se vocês já assistiram, por exemplo, se alguém tiver oportunidade de assistir Pearl Harbor, né? Ele mostra que os primeiros aviões a caírem e os primeiros navios a serem abatidos eram aqueles que carregavam medicamentos para o país. Então, eles começaram a destruir tudo que era os medicamentos que o pessoal ia precisar, principalmente os antibióticos e anti-inflamatórios, né? E aí o pessoal que estava naquele país começou a ficar sem. E aí eles voltaram a procurar as plantas, que até então essas plantas, elas eram disseminadas, elas eram usadas, mas nos primórdios, né? E aí, quando surgiu o medicamento, quando eles começaram a vender aquele tanto de medicamento, foram deixando as plantas de lado e foram buscando. Só que começou o uso irracional daquele medicamento. E aí, as pessoas compravam todo tipo de medicamento muito fácil, qualquer um. E eles foram verificando que isso fazia com que alguns micro-organismos não morressem. E começou a haver uma palavra chamada resistência bacteriana. O que seria essa resistência bacteriana? Seria a parte, né, onde aquela bactéria, por mais que aquele paciente tomou aquele medicamento, a bactéria não morreu, ou morre várias e algumas sobrevivem, as chamadas, né, mais resistentes. Então, ocorre uma seleção, várias morreram, mas algumas não, e aquela é mais forte. E aí, com a Segunda Guerra, né, por causa de tudo que estava acontecendo na época, aqueles medicamentos foram abatidos junto com os navios, junto com os aviões de guerra, e aí não tinha a quantidade adequada. Então, a farmácia clínica, ela entra para ajudar nesse objetivo, assim, de tentar saber o que era o paciente, o que ele tinha, se realmente ele estava precisando daquele medicamento, se ele está tomando por si só, sem uma prescrição, né? E aí começou a ter as receitas, começou a ter os protocolos. Vocês tiveram aula com a Sueza explicou tudo isso para vocês, né? Sim? Sobre assistência farmacêutica, sobre a farmácia clínica, de você atuar, né, próximo daquele paciente. Por exemplo,
quando a gente tem um farmacêutico que a gente tem um contato maior, que ele é seu farmacêutico clínico, você chega lá, ele já sabe que você operou, ele já sabe que você está tomando aquele medicamento, né? Por exemplo, a minha mãe, ela tem um farmacêutico que cuida dela há mais de 10 anos. Ele liga para falar para ela que o remédio dela já venceu, ou ele liga para perguntar por que ela não foi, porque já teria acabado. Ele sabe que ela toma tantos medicamentos, então, assim, ele tem um controle de um protocolo dela no computador, liga para saber como é que tá. Então, assim, essa parte da farmácia clínica, ela é muito importante. E aí, no início do século, isso se tornou muito importante porque o uso irracional de medicamentos, principalmente dos antibióticos, era livre. Então, você chegava com a cestinha hoje em dia ainda faz isso nas drogarias, né? Só que aí você compra, por exemplo, você chega ali na do shopping. Vou dar o exemplo daquela do shopping, Paixão, esqueci o nome da farmácia. Você chega lá, você pega uma cestinha assim, ó, aí você vai lá e fala, não, eu quero resfenol, eu quero não sei o quê, vou enchendo minha cestinha, né? Vou colocando aquele monte de antigripal, de outros medicamentos. E antigamente era assim também com antibiótico, né? Até hoje, mesmo tendo receita controlada, tendo receita especial, né, retida, ainda tem a venda, né, sem receituário. Isso acontece em vários locais. A gente conhece muita gente que faz isso. Então, essa parte fez com que a resistência bacteriana, ela fosse um nome que foi inserido na vida da gente, mas que ele se refere a quando aquele micro-organismo não morreu com determinado medicamento ou com determinado tratamento, ele não foi disseminado, e por causa disso, por ele não ter morrido, por ele não ter, né, seguido, vai acontecer que aquele micro-organismo ali, ele passa a não ser mais tão fácil de morrer. E aí você pensa, olha, a resistência bacteriana, então, ela entra na década aí de 1940 sendo muito significativa, porque as pessoas começaram a utilizar muito. E aí, dentro do laboratório de microbiologia, começaram a verificar alguns agentes infecciosos muito fortes e outros que eram muito sensíveis a determinada infecção. Então, começou a ser necessário que aqueles antimicrobianos, né, não só o antibiótico que mata a bactéria, que ele superasse aquele mecanismo de resistência. Porque se aquela pessoa, né, o médico passou para ela que ela deve tomar de 8 em 8 horas determinado medicamento até determinado tempo, 8 dias. Aí a pessoa toma 3 dias só, parou os sintomas e ela para, o que vai acontecer? Vários morreram 3 dias, mas vários micro-organismos não morreram. E por aqueles micro-organismos não morrerem, o que vai acontecer naquele momento? O que vocês me falam? Tomou 3 dias, passou os sintomas. O que vai acontecer? Conversa comigo, bebê. Aquela infecção nem foi, né, Roberta? Porque, na verdade, ela diminuiu, né? Se ela vai aparecer muito mais forte. Como a Camila falou, ela vai ter uma resistência muito maior, né? Como a Amanda falou, ela vai ficar mais resistente. Quem vai ficar mais resistente? O micro-organismo que causa aquela infecção. Como o Alex colocou, vai proliferar tudo de novo. Se tinham matado tantos mil, mas sobrou uma, ela vai proliferar de novo, né? Ela vai aparecer de novo. Não só bactéria, como fungo, entre outros. Por exemplo, a candidíase, ela é recorrente. A pessoa tem que tomar injeção quando ela é muito forte, o parceiro, os dois têm que tomar. Aí eles tomam 3 dias e param.
e na verdade são 5. Pode acontecer de 3 meses, 4 meses depois, né, a imunidade daquela pessoa baixar, e aí acontecer tudo de novo. Vai aparecer tudo de novo, certo? Então, muita coisa acontece naquele momento ali, onde, na história da microbiologia clínica, esse agente etiológico aqui desse processo infeccioso, ele passa, então, a ser sensível a algumas coisas, mas no exame, ele passa a ter um mecanismo muito resistente. E essa resistência, a gente já sabe que ela pode ser adquirida ou natural. Adquirida foi porque você está tomando determinado medicamento e você parou e tal. Ou aquela resistência pode acontecer de forma natural, onde sua mãe passou para você e aí vai. Então, essas resistências podem acontecer de forma positiva ou de forma negativa. Quando ela é resistência adquirida, ela vai aparecer muito na mudança aí do gene, da parte bacteriana ou de outras espécies diferentes. Então, a gente pode ter essa sensibilidade aí, ela vai estar atuando nas variações genéticas dentro da mesma bactéria. Então, vamos pensar. Aquela bactéria que sobreviveu, ela teve uma variação genética. Por isso ela ficou ali. Ela resulta na diminuição da atividade daquela droga. Ela faz com que aquele medicamento não tenha efeito mais, né? E aí, o que faz isso acontecer? Primeiro, a mutação genética, porque ela ficou resistente, a gente chama de os mais aptos sobrevivem, né? Que é a seleção natural. A B, ele vai falar que os genes daquele micro-organismo, né, ele teve a modificação genética, mas ele teve contato com as outras bactérias, e por causa desse contato físico, ele passa aquela característica para outra, ou pode acontecer uma combinação das duas coisas. Os mais aptos ficaram, teve mutação e um encostou no outro, né? Então, pode acontecer de várias formas. A aquisição desse material genético a partir de outra bactéria, ele vai acontecer aí num rearranjo do DNA, né? Pode ocorrer duplicações, pode ocorrer aí modificações, mas esse DNA desse micro-organismo, ele vai estar passando aquela resistência para o outro. Então, pode acontecer aí do contato dele ser o agente que vai passar um para o outro essa resistências. Quais são os principais mecanismos de resistências que nós encontramos hoje nos antimicrobianos? Então, vamos pensar, a gente está falando dos antimicrobianos. São dos medicamentos que matam bactérias, ok? Ou da hora que você está fazendo aquele exame. Então, a primeira parte seria a inibição enzimática, porque aí ele vai degradar o anel ali dentro daquele micro-organismo. E aí, por inibir a enzima, ele não consegue ser verificado aquela resistência. Pode ocorrer alteração na permeabilidade da membrana, quer dizer que a membrana ela pode ficar mais rígida, e aí ela fica muito resistente. Pode acontecer dos ribossomos, que são os responsáveis pela produção de proteína, né? Que é o responsável ali pela síntese de proteína, ele passa a ser alvo. Então, eles vão lá para tentar destruir os ribossomos, e destruindo os ribossomos, eu não tenho a síntese de proteína. Em outro momento, pode acontecer, né, dessas enzimas, elas terem alterações aí, e ela fazer com que o mecanismo de resistência seja mais forte. Isso acontece muito com a pneumonia, né, com pneumococos. O que ele faz? Diante da penicilina, ele passa a ser totalmente resistente, né? Como o Staphylococcus aureus, ele passa a ser totalmente resistente à penicilina. Então, sempre vai ser algo mais forte, porque aquela resistência dele, ela já está ali num parâmetro maior. Tem alteração do metabolismo, onde o metabolismo fica mais devagar daquele micro-organismo, e ele passa a não conseguir mais metabolizar tanto. Pode ocorrer, né, de ter um efluxo. O que é isso?
O antibiótico vai e volta, ele é transportado na membrana da bactéria, por exemplo, e aí ele adquire resistência a alguns medicamentos, como a tetraciclina. E aí esses mecanismos dessas doenças provocadas, né, ou esse controle de resistência bacteriana, a gente vai encontrar aí alguns dados. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças. Eles verificaram que a maior parte das infecções agudas que tinham naquele ano era por usar vários antimicrobianos. A infecção respiratória ocasionada por vírus era antiviral. Mas aqueles ocasionados por bactérias não poderia ser tomado somente o antiviral, tinha que ser conjugado, né, com o antibiótico. Então, aquele uso racional, que é o que é necessário, ele passa a ser necessário em todos aqueles momentos. Como assim, professora? Eu preciso de utilizar aquela droga racionalmente, eu tenho que saber o horário, eu tenho que seguir o horário. Por exemplo, você toma um medicamento 8 da manhã e você tem que tomar 8 da noite, e você toma outro dia, ele vai fazer o mesmo efeito? Sim ou não? O que vai acontecer? E se eu atrasar só umas 2 horas? O que vocês acham? E se eu adiantar? Se eu tomar 2 horas antes? O que vai acontecer? O que o Alex falou. Vai ocorrer uma desestabilização. Na farmacologia, vocês devem ter visto com Bruce, que cada medicamento ele tem o tempo ótimo de ocorrer a sua ação. Você tem os inibidores, né? Você tem aqueles que são os antagonistas. E aí vai acontecer que naquele momento, né, que você espera aquela ação, ela não vai acontecer, porque está no momento que não é o momento correto de se utilizar, né? E aí, a gente vai verificar, então, que esse uso racional, com horário, da forma correta, ele passa a ser totalmente importante. Por que isso? Porque eu preciso de ter uma noção, certo? Eu preciso de saber que aquele horário é o horário correto para que eu tome aquele medicamento. É igual o anticoncepcional, né? Que o pessoal esquece num dia, o outro dia toma 2, mas tem que utilizar a camisinha, porque os hormônios já não vão estar da mesma forma. E aí, para isso, a gente entra aí um pouquinho na farmacologia, né? Quem estudou aí farmacocinética e farmacodinâmica vai ver que tem um aproveitamento diferente pelo momento, pela velocidade, se você toma 2 medicamentos juntos. Então, tudo isso vai influenciar na eficácia do medicamento. Então, os antimicrobianos aí, como, por exemplo, a penicilina, que é feita a partir do fungo Penicillium, né, que é um dos antibióticos mais conhecidos, vai ser do tipo de concentração dependente. Então, o que vai acontecer? É muito importante ele manter o máximo de tempo possível. Então, a consagração dessa droga no nível muito superior, ele inibe uma ação. Mas pode acontecer, por exemplo, de você tomar 2 doses e uma fazer com que a outra não tenha a eficácia. Vocês já viram quando a pessoa, por exemplo, eu tenho um colega que ele toma um medicamento que tem base de cafeína, para que ele desperte o dia, porque ele está com baixa vitamina D e etc. Aí ele toma um de manhã e um à tarde, é o tanto que tem que tomar. Ultimamente ele está tomando 3, 2 de manhã e tal. E aí, quando ele toma da tarde, dá sono. Ele foi ao médico e o médico falou para ele: olha, o que está acontecendo? Quando você toma uma alta dosagem, ele faz com que seu sistema neurológico, que ele emita sinapse e faz com que você não tenha
aquele efeito que o medicamento iria trazer, porque um vai bloquear o outro, são os bloqueadores da adrenociclina. E aí, ele, na hora que isso acontece, ele bloqueia. Então, aquele tanto de medicamento não está fazendo efeito, né? Ontem eu vi uma reportagem de vocês como farmacêuticos, eu não sei se vocês já viram, eu até perguntei para minha colega, que é professora na UEG de farmacologia, o rapaz do SAMU estava falando sobre o chumbinho, aquele veneno de rato, né? Que ele é muito comum aí as pessoas utilizarem, né? Quando tenta ceifar a vida. Aí, ele estava mostrando que uma criança, ela ingeriu. Ela pegou um vidrinho, achou bonitinho, achou que era balinha, ingeriu. Aí a explicação do rapaz do SAMU foi: se ele tivesse tomado 1, 2 ou 3, ele teria morrido. Como ele encheu a boca e engoliu, ele não morreu. Quem sabe me explicar o porquê? Cri, cri, cri. O que você acha, Alex? Uma criança, ela tomou o chumbinho, certo? Vamos por hipóteses. Ela tomou o chumbinho. O cara do SAMU disse, né, que ele tomou muitos, ele encheu a boca e engoliu. Entalou não, ele engoliu. E ele teve chance de não morrer porque ele tomou muito, que se ele tivesse tomado pouquinho, ele teria morrido. Aí eu fui perguntar, né? Porque eu falei assim, na explicação lógica, poderia neutralizar, mas ele tomou um percentual muito grande do mesmo medicamento junto. Ele vai acumular, porque ele tem absorção. A absorção dele é direta, porque ele é veneno e tal, né? Ele intoxica muito rápido. Aí ela me explicou que não tem os colinérgicos, não tem aquela parte que você, dependendo do medicamento, ele não te causa ânsia de vômito. Como ele tomou vários, na hora que bateu no estômago, ele vomitou. Entenderam? Quando bateu no estômago, a quantidade era tanta que provocou a parte emética, né? E ele vomitou. E aí, aquela quantidade de absorção foi alta, mas não foi a quantidade do medicamento que ele tomou. Se ele tivesse tomado pouco, ele possivelmente tinha absorvido e possivelmente tinha tido ação e tinha morrido. Isso, ele achou o corpo dele, né, o estômago dele, percebeu como algo estranho, né? E aí, na hora que ele percebeu, na mesma hora ele mandou para fora. Então, isso acontece também no nosso corpo quando se trata de alguns micro-organismos. Nós temos aí os anticorpos, né? Os linfócitos, a gente tem aí vamos lembrar lá da imunologia, né? A gente tem aí todas aquelas partes linfáticas, como o linfonodo, né? Que vai estar atuando na defesa do seu organismo. E sempre eles vão atuar tentando defender você contra um micro-organismo, contra, né, dentro desse micro-organismo eu vou ter vírus, bactéria, fungo e etc. Então, ele sempre vai estar atuando para tentar retirar isso, né? Ele vai atuar para tentar diminuir essa ação. Então, você pensa, eu não havia entendido quando eu assisti na televisão, porque aí ficou parecendo assim, você pode tomar aquele tanto que você não morre. Na verdade, tinha uma explicação, mas possivelmente a TV cortou na hora que ele explicou, né? Que, na verdade, é porque como ele vomitou, ele colocou para fora o maior percentual antes da absorção. Só que isso é feito na microbiologia aqui, quando a gente vai verificar. Por exemplo, aqui, ó, alguns antimicrobianos, como a penicilina, o tipo de concentração dele é dependente. Como assim? É importante ele manter o máximo de tempo possível da droga concentrada no nível superior à inibitória. Como assim? Se você tomar metade, ele vai fazer com que aquele medicamento, 2 dias só, ele vai fazer com que aquele micro-organismo seja resistente.
Mas se você tomar uma concentração maior, em tempo maior, possivelmente ele mata. Então, nesse intervalo aqui, entre essas doses que se fala, né, é onde possui essas ações inibitórias. E aí vai poder ver essa parte da resistência microbiana. Alguns estudos mais recentes agora, dessa última década, eles demonstram que tem uma eficácia maior em algumas drogas, mas ela tem que ter um intervalo aí de tomar. Tem alguns medicamentos que você toma 3 dias, 4 dias e tem que parar para voltar a tomar em tanto tempo, né? Então, tem vários que se você para, também pode acontecer, e 3 dias depois, aquele micro-organismo está bem mais forte. E aí, né, o que vai acontecer? Não vai fazer efeito mais. Então, alguns antimicrobianos, ele vai depender muito da dose que é dada e a quantidade de tempo. Então, entra a farmacocinética para verificar essa parte importante aí da resistência bacteriana, certo? Então, assim, alguns que têm a parte dependente da concentração, a maioria é dependente. Se você toma pouco, ele pode ficar resistente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma outra coisa que a gente tem aí como problema, né, é que a gente vai ver que alguns alimentos, como alguns hormônios que você come na carne, no ovo e tal, eles podem ajudar com que essa bactéria fique um pouco mais resistente. Isso é um outro estudo que depois, se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ler lá artigos que falam sobre isso, sobre a modificação no nosso corpo devido às modificações nos alimentos que você come, né? Antigamente, vocês lembram que as meninas ficavam menstruadas aí com 15 anos, 14 anos, né? E tal. E aí, hoje em dia, essas meninas estão ficando menstruadas com 8, 9, possivelmente porque elas estão comendo cada vez mais produtos modificados, ou com hormônios, ou de outras formas, né? Então, é muito importante a gente verificar o papel de um controle de infecção hospitalar. Por exemplo, todo mundo já viu falar assim, porque o cara está na UTI lá do evangélico e deu infecção hospitalar. Aí alguém fala, mas lá é cheio. Vocês já escutaram isso? Sim ou não? Porque eu vou fazer a cirurgia lá no Hospital de Queimadura, porque lá não tem infecção hospitalar. Né? As pessoas falam muito isso. Na verdade, aquele local é muito propício, né? E não poderia acontecer. Por quê? Porque o ar-condicionado é muito forte, né? Possivelmente a temperatura é equilibrada, as paredes têm que ser lavadas de cima para baixo uma vez por semana, no mínimo, né? Toda a asepsia tem que ser feita, então não poderia acontecer. Mas acontece. Por quê? Porque aquela pessoa entrou sem propé, aquela pessoa entrou com alguma coisa errada, né? Então, tem uma comissão dentro do hospital que pode ser formada por um farmacêutico, por biólogo, por enfermeiro, que é uma equipe multidisciplinar, que ele vai participar dessa administração, ele vai olhar, por exemplo, uma pessoa apareceu com pneumonia. Essa equipe tem que ir lá naquele quarto, isolar aquele paciente, ela precisa de verificar se teve contato, se teve visitas. Por quê? Porque ele tem que ver a ação desses antimicrobianos no ambiente hospitalar. E aí eles vão ver como combater isso, né? Vocês lembram que ontem eu contei para vocês que minha mãe foi fazer a cirurgia, na hora que abriu o peito, estourou uma bola de pus? Um abscesso? Pois é, nisso ela ficou no hospital quase um mês. Por quê? Porque aquelas bactérias saíram na caixa torácica. E aí, eles começaram a ter a equipe começou a cuidar dela sozinha para evitar com que aquela infecção fosse generalizada e que passasse para outras pessoas também, né? Então, essa equipe trabalhava todos os dias, eles iam lá para perguntar como é que estava e tal. Principais grupos, então, dos antimicrobianos que a gente vai ver,
Tem as penicilinas, né, que pode ser aí a natural, que vem a partir do fungo, mas pode ter aquelas modificadas. Normalmente é o antibiótico mais útil contra o Streptococcus, que a gente vai ver aí da pneumonia e outras, né? Hoje, a penicilina, a bezetacil, ela não pode ser aplicada mais na farmácia, da forma com que era, né? Porque muitas pessoas tinham uma reação alérgica. Então, hoje, ela tem um protocolo diferente. E aí, várias práticas, né, que foram verificadas, traziam essa resistência, como, por exemplo, o uso inadequado de EPI naquele local, ou os efeitos colaterais que ela trazia, um choque anafilático, que ela causa urticária, coça o corpo inteiro, né? E aí ocorria essas vias de administração desse antibiótico. Algumas penicilinas são chamadas de semissintéticas, porque no processo de fazê-la, né, como a amoxicilina, que vocês são cansados de escutar aí, ela tem interações químicas, não é só o fungo, foi misturado com outras coisas. Então, a oxacilina, a amoxicilina, a ampicilina, né, ela é muito utilizada aí para pseudomonas, para outras bactérias, outros fungos, na verdade, é mais para bactérias, onde ele vai estar atuando aí, mas é semissintética, ela não é a pura. A minopesicilina, ela foi utilizada aí semissintética para a Escherichia coli e para o Haemophilus. Só que ela é uma derivada, né, é dela que se deriva aí a ampicilina. E aí ela é muito semelhante como que ela age. Então, ela vai tentar matar, né, a parte que é gram-positiva, mas a parte gram-negativa não morre. Então, para algumas doenças não pode ser colocada. Tudo que for gram-negativa não vai fazer efeito. E aí a gente vai achar várias. Tem aí tudo que você vê penicilina aí, né? Isoxazolilpenicilina, carboxipenicilina. Então, todas essas aí a gente vai vendo. Por exemplo, infecção muito grave com essa bactéria, ela pode ter efeitos sinérgicos muito fortes. E aí, aqui, ele fala sobre cada uma delas, né? Todo mundo já viu falar da cefalosporina? Sim ou não? Já escutaram esse nome? Cefalosporina. Já? Mas vocês sabem o que é? Ou só escutou uma vez na vida? Certo. Então, vamos lá. Cefalosporina, ele é um antibiótico que ele vem produzido a partir de um fungo, que chama o cefalospóreo. É um fungo assim como o penicílio, tá? Só que aí ele sai da classe da penicilina. Todos eles são derivados e eles são semissintéticos. Por quê? Porque foi colocado aí a química no meio. Então, essa cefalosporina, ela é semelhante aí a uma maior vida contra essas bactérias. E aí, esse antibiótico, normalmente, a pessoa toma antes da cirurgia. Por quê? Porque ela vai aumentar a resistência aí do antibiótico, vai fazer com que esse antibiótico fique um pouco mais forte. Então, praticamente, eles só são utilizados em infecções aí comunitárias, são aquelas diarreias, etc., né? Por quê? Porque ele fazia com que ficasse mais resistente a alguns e outros não. E aí foram tendo vários tipos aí de gerações desse antibiótico. E cada vez, né, cada estudo que passava, ele ia melhorando. Então, teve a segunda geração, a terceira geração, e cada vez mais ele vai ficando melhor. Tem uma outra classe que chama que eu engoli o negócio, carbapeneminos. Esse, gente, é principalmente para aquelas infecções gram-negativas, por exemplo, da garganta, da pneumonia, são algumas cepas que ela faz com que mate, mas se você tomar um pouco mais, ela faz com que fique com uma resistência renal. E aí seu rim passa a não mais filtrar o sangue da forma correta. Então tem que tomar muito cuidado.
E aqui vai falando sobre cada um, aquele que ataca os bacilos, aqueles que vão atacar, né, infecções por pseudomonas, aqui, cada um deles aqui, cada droga conhecida. Guardem essa apostila para a vida de vocês, tá? Aí a gente chega aqui numa classe de antibiótico que ele é muito conhecido, a eritromicina. Todo mundo conhece, já viu falar da eritromicina e da azitromicina. Normalmente você toma ela de 3 medicamentos ou de dose única e tal, que é um antibiótico muito padrão, né? É o primeiro a ser utilizado ali, principalmente para streptomyces, porque são aquelas principalmente de infecção aí de garganta, né? Ele pode apresentar uma resistência cruzada. Como assim? Fazer com que outra bactéria que esteja dentro do seu corpo fique um pouco mais resistente, mas pode matar também. Ele é semelhante à penicilina, só que ele não atua tanto na pneumonia como nos outros, mas infecções respiratórias. A resistência natural dele para gram-negativo é muito vista em vários estudos, então eles tentam evitar com que tome, né, em um período muito pequeno. E aí essa eliminação normalmente é feita a partir do fígado, porque o fígado absorve e faz a emulsificação do que vai para o sangue, o que vai para as fezes, né, e tal. E aí, a princípio, o efeito colateral vai ser náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, um monte de coisa vai acontecer por isso. E aí tem gente que tem aí a parte hepática, né, no fígado, ele passa a ter um problema chamado colestática, que passa a ser irreversível. O que é isso? Ele passa a ter uma produção a mais ali da bile, do suco pancreático ali para cima no pâncreas, e ele passa a ficar irreversível. A azitromicina ali, ela vai apresentar um espectro muito igual, né, muito próximo da eritromicina, tanto que quando você vai ao médico, ele passa um ou outro, só que a azitromicina normalmente é mais barato. Engraçado é que os médicos pedem para quando você vai ingerir, para que você tome, você coma algo antes, não é isso? Vocês já viram falar que como você vai tomar um antibiótico, normalmente você come algo antes para o seu estômago não doer? A azitromicina, normalmente, ela deve ser ingerida em jejum. E isso na microbiologia clínica já se sabe que há tempo, a meia-vida daquele micro-organismo, ele pode influenciar bastante ali. Então, a gente vai ter aí vários tipos de medicamentos que vão atuar nessa resistência. Vocês sabiam disso, né? Que a azitromicina, o certo é você tomar ela normalmente, né? Em jejum. Mas que dói o estômago, dói. A gente sabe disso, né? Principalmente quem tem gastrite, quem tem outras patologias aí, principalmente estomacal. Aí para quem toma um pantoprazol, toma ele antes, meia horinha depois, toma o outro. Toma um protetor gástrico primeiro. E aí tem a tetraciclina, né, que a gente vai ter aí vários medicamentos dentro dela, dessa classe. Tem a quinolona, a gente chama ela de fluoroxinona. O que é isso? Ela vai aparecer aí para ligar com as enzimas, e aí vai matar vários bacilos e tal. Então, são muitas as classes. A gente não precisa de falar de todas, porque a gente falou das principais, né? Da azitromicina, e aí vai. Então, essa parte da resistência, ela é muito importante. Então, separei para vocês aqui algumas coisas das mais importantes que a gente precisa de lembrar. Olha, a penicilina, as principais utilizações aí do uso dela hoje em dia é para o tratamento aí de streptococos, né? A meningite, a sífilis, normalmente se toma. A sífilis, tem gente que tem que tomar 12 dias seguidos. E aí vai, né? A amoxicilina,
A amoxicilina, ela vai atingir concentrações, às vezes, 2 vezes maiores do que a ampicilina. E aí a gente vai observar aí que ela vai ser muito forte. Então, assim, a maior parte das infecções hoje, ela é tomada a amoxicilina de 8 em 8 horas, né? Porque ele tem uma concentração que é dependente. Se você atrasar, vai mudar tudo. Todo mundo já viu falar da amoxicilina com clavulanato, que é o clavulin, né? Então, vocês vão verificar que muito ele é tratado em infecções, né, por a Haemophilus influenzae. Então, normalmente não tem vantagem de tratar por essa infecção sensível à amoxicilina. Então, o uso dela também tem que ser de 8 a 8 horas, porque ela é dependente. A penicilina, a gente vai ver normalmente também ela de uso oral, mas ela é recomendada principalmente para o Staphylococcus aureus, e muitas vezes ela é utilizada aí a cefalexina, né, junto com a penicilina, para ajudar nesse tratamento. A cefalosporina, ela é muito utilizada aí quando tem infecção abdominal. Então, enterococos, que causa aquelas diarreias e etc., né? E aí vai fazer com que esse desenvolvimento seja diferente. Meningites, por exemplo, ela pode ser utilizada em algumas classes. E aí a gente vai ver alguns antibióticos que vão tratar de várias coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, o cloranfenicol, ele é uma droga tóxica, mas ele mata enteróbios. Então, quase nenhum deles mata esse tipo de micro-organismo. Clostridium, o tétano, por exemplo, Clostridium tetani, ele pode ser utilizado endovenoso. Então, a gente vai ver aí várias classes atuando diretamente para essa resistência. Então, os princípios gerais para ele, normalmente a gente vai ver que a febre é um dos princípios gerais, porque a febre é um sinal de infecção no nosso corpo, né? E a gente vai verificar aí várias doenças infecciosas, onde o primeiro quadro clínico que vai aparecer é a febre, certo? Vamos lá. Vai depender muito do sistema imunológico do hospedeiro, porque se o hospedeiro for uma pessoa com a imunidade, né, baixa, que a gente chama de déficit imunitário, vai acontecer que alguns micro-organismos naquele organismo vai fazer uma destruição, ele vai fazer algo naquele organismo muito mais forte, muito mais rápido do que de uma pessoa que ela tem uma imunidade boa, né? Aí alguém me perguntou na aula semana passada, assim, professora, por que a COVID, ela é diferente em cada pessoa, né? A gente não sabe ainda. Ninguém sabe o parâmetro dela. A princípio era só idoso. Depois era quem tivesse doenças degenerativas, quem tinha alguma comorbidade. Depois era tal coisa. Não se sabe. Sabe-se que ela mata. Sabe-se que ela pode não sentir nada, não ter sintomas, ela pode ser assintomática. Aí, a maior frente de estudo que diz é que uma pessoa que ela tem uma boa imunidade, que a imunidade dela é alta, né, ela poderia ter menor quantidade de sintomas que a COVID. Mas já teve caso da pessoa ser atleta, ser não sei o quê, e também morreu. Então, não se sabe, mas uma das frentes de linha de raciocínio é que as pessoas autoimunes, deficientes autoimunes, ela pode ter a chance de maiores complicações com a doença. Vocês escutaram isso em algum jornal, em alguma coisa? Que quem tem imunidade menor, ele tem maior chance da complicação da doença, né? Mas não tem um parâmetro. Lembra que tem gente com imunidade boa e que, né, faleceu. Mas é um parâmetro legal para ser seguido. E aí, essa identificação desses patógenos, né, ele passa a ser verificado dentro de um laboratório
quando eles são isolados. Então, você fez lá um exame de fezes, e aquele lá foi isolado, e o médico viu que você tinha determinada bactéria, né? Clostridium, por exemplo. Então, a penicilina vai ser aplicada. E aí ele vai saber que aquilo ali é a forma correta de acontecer. Local da infecção, normalmente, né? Ele vai apresentar níveis diferentes. Existem alguns exames que são feitos no local, que a gente chama de sensibilidade in vitro, que você vai fazer um teste de sensibilidade naquele local. Outras, eles vão retirar o líquido da infecção, vai fazer a anamnese mesmo e verificar a melhor forma. Dentro da farmacocinética, a gente vai verificar aí o metabolismo da droga, que foi o que a gente falou, da absorção ser mais rápida, da concentração ter um pico, né? Da via venosa ser mais indicados em caso de infecção muito severa, porque possivelmente a infecção mais severa vai ter um medicamento mais forte. A parte da via intramuscular normalmente é algo mais leve, né? E aí a gente vai verificar porque o pico da concentração é mais retardado, então é liberado mais devagar. Vários desses antimicrobianos, então, eles aparecem em excelentes biodisponibilidade. Então, para ele ser absorvido pelo trato gastrointestinal, ele precisa de uma dose maior na corrente sanguínea. E essa dose maior, ela pode levar aquela pessoa, né, a ter um choque anafilático, a ter um problema aí depois. E aí a absorção da droga, ela vai ser dividida no nosso organismo, vocês já estudaram na farmacologia, que tem várias formas de distribuição, e vários tipos de estudo, né, do líquido raquidiano e etc. A farmacodinâmica a gente já falou também, que é a interação de uma droga com a outra. A toxicidade, tem gente que chama de toxicidade, não é toxicidade. É sempre que essa droga fica mais efetiva, ela vai ser menos tóxica. Então, vem aquelas altas concentrações, né? Como, por exemplo, grande quantidade de penicilina vai causar convulsão, ou insuficiência renal, e aí vai. Tem gente que toma a creatinina e faz com que o rim pare em determinados locais, né? Ele pare de fazer a absorção ali dos sais liberados ali na urina. A sensibilidade bacteriana é quando a gente verifica um valor negativo. Ele tem uma sensibilidade. Pode ser uma sensibilidade mais forte, que ele morre, ou pode ser uma sensibilidade para reagir. Algumas pessoas com comorbidades, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e tal, aí essa absorção, esse mecanismo ali de eliminação antimicrobiana, ele vai ser diferente, né? A duração do tratamento é algo assim, que é o médico que vai verificar. Por quê? Porque tem tratamento que, na maior parte das vezes, são 8 dias, 7 dias e tal. Mas muitas vezes precisa de ser 2 semanas, 14 dias de tratamento, né? Então, vai depender do que a pessoa tem. Se a pessoa é diabética e ela está com aquela infecção, se a pessoa tem AIDS, tuberculose, então vai depender muito do caso clínico daquela pessoa. Normalmente não se muda o tratamento quando ele inicia, mas tem possibilidade de troca caso a pessoa tenha alguma reação com aquele antibiótico. Algumas associações são feitas, como alguns medicamentos que eles são sinérgicos com alguns que são imunodepressores, né, que são tomados 2 juntos para a pessoa poder não ficar prostrada. Os custos vão depender muito daquele antibiótico, tem alguns mais caros e outros mais baratos, mas vai depender da sua ação. E aí a gente vai ver algumas profilaxias em cirurgias, onde a pessoa tem que começar a tomar aquele antibiótico vários dias antes, ou 24 horas antes, para fazer com que as bactérias diminuam, né? Para que aquela pessoa não fique contaminada na hora da cirurgia. Todo mundo já escutou essa palavra aqui? Septicemia? Sim ou não?
Quem sabe o que significa? Não? Septicemia. Chama. A Amanda falou que é uma infecção generalizada. O que vocês acham? Vamos lá. Primeira vez que foi falado sobre esse termo foi em 2001. Nós estamos há 20 anos dele, onde sepsis ou septicemia é a presença daquele micro-organismo na corrente sanguínea. E, normalmente, quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai para todos os órgãos, praticamente. Então, sepse, ele vem da palavra grega que significa apodrecer, para vocês verem o que significa o nome. Então, algumas pessoas falam que isso não é verdade, mas uma definição muito simples é que a resposta, né, do nosso corpo a um agente microbiano. Então, pode ser liberado toxinas no corpo que faz com que a infecção passe para vários órgãos. Então, algumas pessoas falam que é uma ativação generalizada do sistema imune, onde vários anticorpos vêm trabalhar contra aquela infecção. E aí tem febre, tem associações, né? Hipotensão, e aí várias síndromes de respostas sistêmicas aí naquela infecção. Então, vai englobar esse termo, né? Um conjunto heterogêneo, porque pode ser infecções diferentes, pode ser micro-organismos diferentes, pode ser microbiota diferentes, respostas imunes diferentes. Então, é quando vários se juntam ali. Algumas pessoas que têm sepsis, normalmente elas morrem, né? Quando é uma septicemia inicial, ela tem uma chance menor de morbidade. Mas quando ela é grave, possivelmente ela causa uma falência múltipla de órgãos. O que é isso? Um choque séptico, onde os seus órgãos param de funcionar. E aí leva, né, a alguma parte vital começa a morrer e aí leva a morte ao paciente. No ano de 2000, quando foi descoberto, né, eles começaram a ver que várias pessoas, né, tomavam alguns medicamentos e esses medicamentos não eram tomados do jeito correto, era um uso irracional que causou grande resistência. Então, quando chegava ao hospital e era aplicado determinado medicamento, esse medicamento, ele não era absorvido do jeito correto. Por que ele não era absorvido do jeito correto? Porque, na verdade, ele já tomou aquele medicamento e não foi tomado da forma correta, né? E aí, por diante, muitas coisas aconteceram. Outra coisa é que eles viram que as pessoas que têm doenças cardíacas, né, elas têm uma maior chance aí de acontecer de óbitos, de falência múltiplas de órgãos, até de trombose, que não é por micro-organismos, mas pode acontecer junto. Então, tem alguns conceitos que dentro da microclínica a gente precisa de verificar. Por exemplo, quando você tem uma infecção, o que é uma infecção? É a presença de um micro-organismo num local onde ele não poderia existir. Então, vai ocasionar uma febre, vai mostrar que você está com um micro-organismo em algum local. Bacteremia, vocês já escutaram esse nome? Bacteremia? Sim ou não? Não? É muito usado no laboratório de microbiologia, porque é a presença da bactéria no sangue, né? Então, quando você faz lá o exame, vai aparecer lá a presença de determinada bactéria. Fungemia, presença do fungo no sangue. Quando fala de SIRS, que é a resposta imunológica, né, para a inflamação, tem vários tipos de agressão no organismo, podendo ser infecciosa ou não infecciosa. E aí a gente vai ver a sepsis, que a gente já falou, que é quando tem uma resposta imunológica do nosso corpo todinho por algumas infecções.
A sepse severa, que é aquela que vai associar a disfunção dos órgãos, que aqueles órgãos começam, né, a não ter aquela ação. Choque séptico, esse vocês já escutaram pra caramba, que é quando, né, ocorre falência da circulação. Por mais que tenha fluidos, por mais que você tome sangue e tal, o choque pode durar mais de 1 hora e tudo, e aí ele vai ter uma refração, o corpo todo vai sentir. E tem a síndrome da falência múltipla de órgão, que é quando o órgão, né, ele passa a não conseguir, ali naquele caso, manter a temperatura corporal, e aí ele começa a ter, a cada um daqueles órgãos ali, começa a parar de funcionar. Dentro da epidemiologia, então, a gente também estuda algumas. Por exemplo, sepse neonatal, que é quando o prematuro ele já nasce com a presença de uma infecção que veio materna. Normalmente, uma vaginite, alguma infecção como a candidíase, pode passar na hora do parto. Lembrando que a única doença que passa pela placenta é a sífilis, né? As outras não passam, é somente na hora do parto. Aí, a sepse em adulto, normalmente, ela vai acontecer quando seu sistema imunológico está muito baixo. Fisiopatologia, vocês estudaram dentro da patologia, né? Que vai depender muito de onde é e qual patógeno que vai estar envolvido, como, por exemplo, um bacilo, um cocos, e aí vai. Fungos. Os diagnósticos, normalmente, ele vem a partir da febre, a partir do aumento daquela quantidade no sangue, a situação de febre ou hipotermia, tem gente que, em vez de ter febre, a temperatura diminui, e aí pode afetar o pulmão, o coração, entre outros. Os tratamentos, então, dessas infecções, ele normalmente é em torno de 6 horas após a infecção, após a febre e tal. Vários antimicrobianos, eles vão ser utilizados para penetrar aquele órgão afetado. Aquela droga com baixo potencial, normalmente, ela vai desenvolver resistência. Aquela droga com maior potencial mata. E aí, normalmente, são poucos os efeitos colaterais. Cadê? Aqui são as considerações finais, mas só para entender, né? Algumas infecções, como, por exemplo, vamos lá na pneumonia, né? A gente vai olhar aqui a pneumonia comunitária, que é aquela que você não sabe de onde veio, né? Então, a Haemophilus influenzae, que ele vai ser um dos que vai passar. Ah, mas vai tomar o quê? Clavulin, né? Amoxicilina com clavulanato. Ah, e esse aqui? Então, aqui tem um quadrinho mostrando para vocês, que é interessante para vocês como alunos, verificar um pouquinho mais sobre isso. Ah, qual é a dose? A droga se chama amicacina. Qual é o nome que você vai verificar lá? Amoxicilina. Amoxicilina. Amoxicilina com clavulanico. Ah, é o clavulin, né? E aí a gente tem aí a azitromicina, que é o Azitrax. A gente sempre vai estar vendo isso. Aqui tem o nome de vários para vocês, guardem, tá? Por exemplo, levofloxacin, você toma o Levoxin, né? O norfloxacina, que você vai tomar, e aí vai. Aqui tem os nomes e a bibliografia utilizada. Viu que é muita coisa? Vocês perceberam? Que a matéria é muito densa? Tem mais, hein? Tem mais coisa. Só para vocês verem, vocês estudaram 99 páginas do resumo da microbiologia clínica. Né? Desde o primeiro dia, a gente está seguindo as principais partes dentro da microclínica. Amanhã, a gente vai falar sobre algumas doenças infecciosas, os agentes que combatem, por exemplo, a gente vai falar trato urinário, digestório,
circulação, e aí vai, né? São vários deles, muitos, muitos, muitos. E aí a gente tem muita coisa para poder ver. A princípio, essa parte da resistência bacteriana, ela é muito extensa, ela é grande. E para você, como farmacêutico, é uma das partes mais importantes dentro da microclínica, você saber o que você tem que fazer, né? Você parar para pensar, o trabalho, quando você estiver lá, de uma pessoa falando que tomou o medicamento 3 dias e, na verdade, era 9, eram 7. E isso é algo que vai influenciar muito no tratamento, certo? Concordam? Que ele vai influenciar diretamente no tratamento? Sim. Então, preste atenção o que a gente vai fazer hoje. Agora, nesse momento, não é para postar depois, é hoje, tá? A gente vai ter aí a atividade que tem um valor de 1 ponto. Por que eu estou fazendo isso? Para ajudar vocês na prova. A prova vale 7, certo? Então, esse trabalho é para ser feito agora. Tudo bem? Nós vamos fazer ele agora. Para quem está sem internet, você pode sair, você pode voltar, você pode mandar recado para mim pelo WhatsApp, não tem problema. Porque você vai ter que pesquisar na internet, né? Se a gente tivesse na sala de aula, eu ia levar o material impresso para vocês e vocês iam pesquisar um pouquinho mais. No celular também, né? Então, a gente vai estar fazendo isso juntos. A gente vai fazer agora. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas na sala. São 9 ou são 7 mesmo? Vocês lembram? Quantas pessoas que nós temos? Deixa eu ver. Vou olhar aqui no grupo. O Alex saiu? Deixa eu ver. Micro. Eita, meu celular tá bombando. Espera aí que eu não tô achando. Micro. Nós temos Paloma, tá aí. Sabrina tá aqui. Camila deve ter caído a internet. Roberto tá aí. Mari, você tá aí? Só para eu saber se você não está assistindo outra aula. O André tá aí. A Amanda tá aqui. E o Wellington já saiu. O Wellington fica só de corpo presente algumas vezes. Ah, e tem alguém aqui que não tem nomezinho. Certo? O Wellington, ele finge que tá aí, porque eu já conversei com ele. Não me assistindo a aula aqui. Que, rapaz. Então, olha só. Nós estamos aqui todos. E aí, eu vou passar para vocês. Vocês podem sair do Meet, tá? Vocês podem me perguntar pelo WhatsApp. Se vocês quiserem voltar aqui para o Meet, tanto faz. Tudo bem? E a chuva até, eu acho que passou. Não caiu a internet, tá beleza. Mas lembrando que esse trabalho, né, que eu vou passar agora é hoje, é para agora. É pequeno, não é tão grande. Mas era como se vocês estivessem fazendo em aula. Certo? Tomara, né? Então, olha só, vamos lá. Vou passar aqui e depois eu tiro a fotinha. Pesquisa. Anotem aí.
fazer algumas perguntinhas que vão ajudar vocês a fazer a pesquisa no geral, tá bom? Manuscrita, valendo um ponto. Essa não é digitada, que é só copia e cola. Vocês param de escrever no meio das minhas questões? É. É agora, Mari. Então, prestem atenção. Eu vou copiar de novo aqui só para não perder o jeito que ele está. Então, trabalho. O que é a nossa pesquisa? Como que é desenvolvida essa resistência microbiana? Né? Você não precisa de responder a pergunta, pode ser uma pesquisa só. Né? Quais os fatores que podem acarretar essa resistência? Como que eu posso fazer para evitar? Tem várias formas, a gente falou, tomar um medicamento de forma diferente, aquele antibiótico de forma diferente, né? Como aquele antibiótico pode acarretar essa resistência bacteriana?
Como o uso indiscriminado do antibiótico pode influenciar nisso? E citar 5 antibióticos aí, os mais utilizados hoje. Vocês podem escolher aí a amoxicilina, a cefalexina, vocês podem escolher 5. Desses 5, vocês vão falar sobre a ação e a utilização dele. Se quiser falar sobre a resistência, se vocês acharem, pode falar. Essa última tem na apostila, caso vocês precisem. Certo? As outras não, as outras vocês terão que pesquisar. Todos vocês entenderam o que é o trabalho? Sim? Sim? Certo? Então, olha só. Pergunte, Amanda, se não entendeu. Na hora que vocês começarem a pesquisar, vai ficar mais fácil. Então, olha só. O trabalho é manuscrito. Vocês podem tirar a foto para mim, desde que a foto seja legível, tá? Não mande aquelas fotos, faça de caneta. Você tira lá 4, 5 fotos, você pode pôr em um arquivo único, ou pode colocar lá as fotinhas. Já está aberto o local de postagem desse exercício, ok? E vocês vão postar. Combinado? Faz direito, Amanda. Certo? Qualquer dúvida, vocês me chamam? Falo, André, você caiu, né? Acho que caiu, foi? Eu vi. Então, olha só. Você vai tirar foto, tá? Da folha pode ser, você escreveu a caneta, tira a fotinha e vai postar lá na plataforma. Já está o local lá da postagem de hoje. Onde você colocar, se for 1, 2 páginas, 3 páginas, vocês tiram lá e coloquem. Eu acredito que a chuva voltou, mas eu acho que não cai mais, não. Caso vocês precisem falar comigo, entra aqui de novo no link, ou então você vai e me chama aqui no WhatsApp que eu te respondo, ok? Eu gravo áudio, se for preciso, explicando para vocês. Então, presta atenção. Hoje, essa atividade é hoje. Lá na plataforma está até amanhã. Só que amanhã a gente vai corrigir tudo, porque vocês têm 2 questões na prova só sobre resistência bacteriana, resistência microbiológica. Certo? Essa pesquisa que vocês estão fazendo. E amanhã a gente tem que discutir isso tudo. Combinado? Isso foi o pedido de vocês, porque vocês vão trabalhar e tal, e não estão tendo tempo, mas só hoje. Amanhã não. Amanhã é aula sem o exercício na hora da aula, ok? Combinado? Ok. Qualquer coisa eu tô aqui. Vou tirar uma foto aqui para quem não assistiu. Vou parar de gravar e vou ficar aqui esperando vocês.